Bom, professora, eu escolhi o tema testamento para falar aqui no vídeo e eu vou fazer um apanhado geral porque já é mais ou menos o terceiro vídeo que eu faço e deu mais de 5 minutos o vídeo e não está subindo pro upload do Moodle. Então eu vou dar uma resumida mais ou menos nas informações que eu falei nos últimos vídeos. Bom, o testamento ele é um instrumento jurídico que a pessoa realiza para que, após a sua morte, dentro desse documento seja realizado algumas vontades que ela deixou para certas pessoas. Pode ser para dispor bens, reconhecer filhos, nomear tutor, impor encargos ou fazer qualquer disposição da última vontade da sua vida, né? Muitas pessoas no Brasil utilizam o testamento para dispor sobre bens para os seus cônjuges, descendentes, ascendentes, e por aí a gente pode falar com diversas linhagens da família com relação ao grau de parentesco que essa pessoa vai ter. Bom, o testamento ele é um ato unilateral, revogável e personalíssimo. Então, caso ocorra de for feito um testamento sobre coação ou por interferência de outra pessoa, um terceiro que não seja de vontade própria da pessoa, esse testamento ele vai ser nulo. Então, tudo que for disposto nesse documento que foi realizado sobre coação ou outros mecanismos que interfiram na palavra da pessoa de forma pessoal, vai ser nulo e teria que ser feito outro testamento, ou enfim, se a pessoa morreu, não vai estar valendo o testamento. Para você realizar um testamento, você tem que ter uma minoridade de questão de idade, e é de 16 anos. Tendo a maioridade de 16 anos, você pode realizar um testamento, tendo todas as suas capacidades mentais e disposições gerais. Caso essa pessoa ela tenha algum problema mental e tenha laudo com relação a esse problema mental, ela não vai conseguir dispor do testamento. Caso não comprovada esse problema mental e for realizado o testamento antes de ser comprovado, esse testamento vai valer. Então, por exemplo, se na data de 10 de março eu realizo o meu testamento e no dia 11 de março eu sou diagnosticado com um problema mental, esse testamento vai estar valendo. Para você dispor sobre os bens dentro do testamento, existem algumas regras. Você não pode dispor de todos os bens para uma só pessoa, caso você tenha herdeiros necessários. Dentro desses herdeiros necessários, a gente está falando sobre os descendentes, os ascendentes e o cônjuge que você deixou em vida, né? Podendo ele ter sido dentro de um casamento ou dentro de uma união estável. Na primeira parte, você só pode dispor de 50% desses bens para esses herdeiros necessários, e os outros 50% que a gente fala que é dentro dessa legítima, eles devem obrigatoriamente ser destinados aos herdeiros. Está previsto no artigo 1789 do Código Civil. Bom, voltando ao assunto dos testamentos, o testamento ele tem diversas formas, né? Ele pode ser feito de forma pública, cerrada ou particular. Cada um desses tipos ele tem uma maneira e uma forma para você realizar o testamento. O testamento público ele é feito por tabelião com duas testemunhas. Ele é lido em voz alta, registrado em cartório. Então, assim, se você não seguir com base na disposição do testamento público, ele pode ser nulo. O testamento cerrado, ele segue algumas bases do testamento público, mas esse testamento cerrado, no final da sua realização, ele é fechado e lacrado, vamos dizer assim. E ele só pode ser aberto após a morte do testador. Então, realizado esse testamento, e se porventura algum dos herdeiros ou qualquer outra parte abrir esse testamento e a pessoa que testou sobre ele descobrir, ele é nulo. E por fim, o testamento particular, ele também segue com base no testamento público, e a única diferença é que ele é lido por 3 testemunhas e após a morte do testador, ele deve ser confirmado judicialmente,
para que haja a confirmação, né, da morte do testador. Nós temos alguns testamentos especiais, né, que dentro deles são o marítimo, o aeronáutico e o militar. Muitos desses são raros de acontecer porque são em situações de extremo caos. Vamos dizer assim, o aeronáutico é quando um avião possa estar caindo e você realiza um testamento ali para a comissária de bordo ou, enfim, alguém que futuramente, se o avião vier a cair, ela possa aí estar repassando essas informações para os seus descendentes, ascendentes e cônjuges numa futura partilha de testamento. O militar também são em situações de guerra e o marítimo é dentro de navios ou durante viagens marítimas. Bom, então fazendo agora um resumo e finalizando aqui o meu vídeo, o testamento dentro do Brasil tá vindo cada vez mais a ser utilizado pelas famílias, justamente para você parar de ter essas brigas familiares, e com o testamento você consegue diminuir, né, essas questões litigiosas aí que são a partilha de bens, né, do falecido. E com o passar do tempo, né, melhorando as nossas técnicas da realização do testamento, a gente com certeza vai trazer aí um benefício tanto para as famílias quanto para a população. E com isso a gente vai diminuir causas sociais, direcionando esse patrimônio para a pessoa correta. Bom, e eu espero ter falado tudo, o tempo é curto, mas é isso, professora. Muito obrigado e eu espero que eu tenha tirado uma boa nota.